vai precisar salvar um. Mamãe falei ali num... Como que eu posso chamar? Precipício? Precipício. Ali. Boa. Lula numa mão esquerda e Bolsonaro na mão direita. Você tem que salvar um. Não tem... Você tem que salvar um e soltar o outro. Eu acho que eu salvaria o Bolsonaro porque o Lula é mais perigoso, cara. O Lula é mais habilidoso, ele é mais inteligente, tanto que ele tá no governo. Então eu acho que ele é mais perigoso. Talvez eu acho que a resposta certa seja essa, porque apreço por nenhum dos dois, eu não tenho por nenhum dos dois, né? Inclusive, agora, não sei se vocês querem falar disso, mas no caso do Banco Master, não sei se vocês viram, né? Vamos falar já já. Vocês querem falar disso? Então, vamos calma lá. aí, vamos falar já já. Quero fazer mais uma pergunta pra você antes disso, que é a treta da direita. Veio aqui o Adrilles, né? E eu perguntei pro Adrilles, falei, Adrilles, por que você e o Mamãe Falei, por que vocês da direita ali e o MBL não se juntam, né? Aí o Adrilles falou, eu já tentei articular isso, mas um não gosta do Flávio, não gosta do Eduardo e o Nicola, e tá uma confusão isso aí. Não é importante essa união da direita nos dias de hoje? Eu acho o contrário. Eu acho que a gente tem que ter segregação. Eu não voto em ladrão, irmão. Não adianta se o cara vier... mas o Flávio Bolsonaro é ladrão. Ele é rachador. A gente hoje, infelizmente, tem, como eu falei, o Gilmar Mendes, ele acabou de salvar o Dias Toffoli da quebra de sigilo. Não sei se vocês viram isso. A Acabei de ver CPMI agora. votou, quebre o sigilo. Opa, isso é histórico, isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Um ministro supremo tem presa e quebrar o sigilo do cara. Meu irmão, nós vamos ver como é que esses caras fazem. Aí o Gilmar Mendes vai lá e salva. Sabe por que o Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio, ninguém vai falar nada? Porque o Flávio Bolsonaro foi salvo pelo mesmo Gilmar Mendes dos escândalos de rachadinha. Isso não é minha opinião. Isso aconteceu. Isso não é minha opinião. Se você for agora no Google escrever Flávio Bolsonaro, rachadinha, Gilmar Mendes, vai aparecer. Em fevereiro do ano passado, o Gilmar Mendes travou a investigação contra o Flávio Bolsonaro. Eu Então, lembro disso. eu não voto em ladrão, cara. Então, eu não posso me unir com essa galera. Mas se vocês não tivessem unido, será que seria o Flávio Bolsonaro? Não poderia ser um outro, de acordo com vocês? Vamos lá, porque assim, eu não tenho nenhuma desavença pessoal com ninguém, né? Inclusive o Adrilles me deu super bem, é um cara Sim. super gente fina, cara, é um cara que eu pessoalmente eu gosto do Adrilles, acho que ele gosta de mim também, não tenho problema pessoal com ele, isso não é uma coisa pessoal. Isso é uma questão seguinte, eu não posso combater um ladrão apoiando o outro, porque o mesmo cara que roubou a Petrobras, o cara que roubou a Petrobras, ou o cara que roubou dinheiro de rachadinha com milícia, etc, que foi o que o Flávio fez, os dois vão querer leis brandas pra salvar ladrão. E isso afeta o dia a dia das pessoas, porque hoje um ladrão, um assaltante não fica preso, um assaltante tem o benefício da saidinha, do progressão de regime semiaberto, que isso é uma coisa que é só no Brasil, né? Eu tô preso no regime semiaberto, vai explicar isso pra alguém, né? Isso só existe porque é a mesma lei que prende o ladrão, o assaltante, o bandido do colarinho branco. Então se o cara ele é ladrão de rachadinha, ele não vai querer enrijecer as penas. Então eu não posso apoiar esse cara. Mas você tá Pera, acusando... eu tenho que, infelizmente, Tá bom, chamar uma vamos lá, música e a vamos gente lá. continua. Peraí. Música na Metropolitana. Fala, Rafael. Ele tá acusando o Flávio Bolsonaro de ladrão. Sim. Né? Não, mas isso apareceu. Você não tem medo disso, Não, cara? inclusive eu desafio aqui o Flávio Bolsonaro, me processa. Mas eu posso trazer alguns elementos que a gente pode Você tem que discutir ter aqui. prova pra falar eu vou, isso. ó, eu vou te falar fatos, isso ele não nega, tá? Isso é fato, vamos lá. Fato número 1. Os funcionários do Flávio Bolsonaro, tá? Eles sacavam mais de 90% do salário no caixa eletrônico da própria Assembleia. Isso é normal? Não. Isso não é normal. Outra coisa. A loja de chocolates do Flávio recebia mais valores em dinheiro vivo Copenhague, né? no dia que esses funcionários ganhavam os seus salários. Isso é normal? Isso não é normal. O Queiroz, que é chefe de gabinete do Flávio, assumiu que fazia rachadinha. Ele falou, eu fazia rachadinha. E ele pagava em dinheiro a escola dos filhos do Flávio e os planos de saúde das filhas do Flávio em dinheiro. Isso é normal? Isso não é normal. Um policial militar comprou mais de 20 mil reais em panetone em dinheiro na loja do Flávio. Isso não é normal. O mesmo policial militar pagou um boleto de 16 mil reais pro Flávio e esqueceu. Tipo assim, cara, putz, esqueci que eu te paguei um boleto de 16 mil reais. Então, é muita coisa, cara. Os GPS dos servidores do Flávio ficavam fora da Assembleia enquanto eles deveriam estar trabalhando. Tinha assessor do Flávio que sequer morava no Rio de Janeiro. Claramente era funcionário fantasma. Então, não dá, gente, pra gente apoiar esse cara. Aí eu vou te dizer uma coisa. Mas é roubo de galinha. Não é. O Flávio, ele roubou dezenas de milhões de reais. E por conta disso, por ele ter rabo preso, ele não pode bater de frente com o Gilmar Mendes. Ele não pode bater de frente com o Toffoli. Ele não pode bater de frente com o Alexandre de Moraes. Tanto que, quando perguntaram pra ele no Roda Viva, o que você acha de impeachment de ministro? Ele falou, não, impeachment de ministro não. Eu quero impeachment do Alexandre de Moraes ontem. Eu quero impeachment do Gilmar Mendes e do Toffoli agora. Entendeu? Nós podemos bater na mesa, porque a gente não tem rabo preso com ninguém, entendeu? Boa, boa. Camila, Eu quero saber agora o seu top 5 políticos mais perigosos. Mas perigosos? Número 1, Lula. Número 2, Zé Dirceu, tá? Porque as pessoas, mas o Zé Dirceu ele pode estar fora do mandato, mas ele é político, tá? Número 3, Jair Bolsonaro, colocaria Jair Bolsonaro, porque ele é um cara extremamente influente. E eu vou fazer o seguinte, uma coisa diferente. Entre 4 e 5, eu vou colocar ali as figuras genéricas do Centrão. Porque são figuras que às vezes não aparecem muito, mas nos bastidores eles articulam tudo. Eu posso dar um exemplo aqui do próprio senhor Gilberto Kassab. O senhor Gilberto Kassab é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Ele é um cara que tem todo mundo na mão dele. A eleição do Tarcísio tá na mão dele. A eleição do próprio... O Valdemar da Costa Neto, ele não é um mandatário. Ele foi mensaleiro, ele foi preso junto com o Zé Dirceu. Ele é dono do maior partido do Brasil. Esse é um dos homens mais perigosos do Brasil. Ele tem o maior fundo eleitoral da história do Brasil. Esse cara, às vezes a gente não costuma falar dele, mas a eleição da direita, que se chama a eleição do Flávio Bolsonaro, está na mão dele. Está na mão dele. Então, eu distribuiria o cargo 4 e 5 para esses políticos do Centrão. Rafael.
Eu queria saber essa rachadinha. Nós brasileiros, né, que não estamos nem dentro do meio político, a gente sabe que é uma prática comum entre 90% de vereadores, de deputados, de todo mundo, em todos os estados, né? Sim. Me diz uma coisa, eu queria que você falasse dessa prática das rachadinhas, que é conhecida por todos os políticos. Sim, o lance é o seguinte, cara, entenda que a minha crítica, ela não é uma crítica moralista. O cara roubou uma tampa de caneta Bic, ele não serve mais, não é isso, a minha crítica não é essa. A minha crítica é o seguinte, se um político ele faz rachadinha, ele não está apto pra bater de frente com sistema nenhum. Não importa quem ele é. Certo. Não importa se ele é um super senador, se ele é um vereadorzinho de interior, não interessa. Se o cara faz rachadinha, e isso é flagrante... Tá fazendo merda, tá cometendo um crime. Ele tava cometendo crime, e isso impede ele de bater de frente com o sistema, porque em alguma instância ele vai ter que se salvar. Então, a minha crítica aqui ao Flávio Bolsonaro, aos políticos que de uma forma geral fazem rachadinha, não é uma crítica moralista, apesar de todo mundo saber que isso é errado. Eu não vou por esse lado, eu vou pelo seguinte lado. Se eu quero uma figura pra bater de frente com o sistema, eu não posso pegar um cara que tem rabo preso. E tem gente honesta. É a minoria, mas tem. Então eu vou dar um exemplo pra você. Uma pessoa que eu acho que é figura bastante conhecida de todo mundo. Você pode concordar ou discordar dele. Vamos falar do Enéas, por exemplo. Você pode discordar do Enéas, tudo bem. Mas o Enéas não é ladrão. Não é. Ele nunca foi ladrão. Você nunca vai pegar um... Você pode, não gosto do Enéas, não gosto da ideia. Tá bom, não tem problema. Só que você não pode falar que ele roubou dinheiro. O Enéas era um profeta da política, ele foi um profeta da política. Ele é um deles. Existem figuras também de esquerda que eu não concordo, mas que também não são ladrões. Eventualmente, agora, o que a gente não pode é achar que uma pessoa que roubou durante décadas vai ter alguma condição de bater de frente. Não, porque no final das contas ele vai ter que ser salvo por um ministro do Supremo. Exato. E ele vai ter que sentar no colo dos caras, é isso. Bom, vamos entrar então no assunto que eu vi que o MBL mobilizou lá para o impeachment do Dias Toffoli. Pode falar a respeito que eu gostaria. Vamos lá, o lance é o seguinte, gente. Não é normal um ministro da Suprema Corte, tá? Pra quem não sabe, porque às vezes é muita notícia, né? Mas eu vou dar um super resumo aqui. Basicamente, existe um super picareta chamado Daniel Vorcaro, que ele deu golpe, e entendam isso. Não é que o Daniel Vorcaro deu golpe em rico. O cara deu golpe, não sei. Não. O Daniel Vorcaro, ele vendeu títulos, inclusive, pra fundos de pensão. Ou seja, eu tô falando o seguinte, tem um monte de gente que trabalhou a vida inteira, que colocou o dinheiro num fundo de pensão pra quando ficar mais velho se aposentar, e esse fundo de pensão tomou calote. Então, não só essas pessoas foram roubadas, mas você que tá ouvindo, você vai pagar mais imposto porque você vai ter que cobrir esse ombro. Em algum momento vai ter dinheiro público nisso, tá? O FGC, que não é necessariamente dinheiro público, é o dinheiro dos bancos, mas ele vai ser cobrado de você nas tarifas bancárias. Você pode ter certeza absoluta. Então o Daniel Vorcaro roubou todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Não é normal que um Daniel Vorcaro da vida tenha fundos que tem sociedade com o ministro supremo num resort. Gente, isso é um absurdo. Como é que eu posso ser ministro da Suprema Corte e eu tenho uma empresa, que a minha empresa é sócia de um cara do mercado financeiro que deu golpe em todo mundo? Isso é um absurdo. Aí o que aconteceu? Quando estourou o escândalo, eu não sei se eu posso falar aqui, mas dizem, né, vamos falar assim, que tem autoridades, né, que participavam de surubas, vamos falar assim, de surubas com o Daniel Vorcaro. E existem vídeos íntimos, inclusive, dessas autoridades. Então, quando o Daniel Vorcaro caiu a casa dele, essas autoridades imediatamente falaram, opa, peraí, ninguém pode mexer nisso. Senão vai ter coisa pra mim. Então eu vou dar exemplos do que o Toffoli... Não tô falando que ele fez, tá? Mas vou dar exemplos do que o Toffoli, né, fez. Por exemplo, o Toffoli estava no mesmo avião do advogado de defesa do Daniel Vorcaro, indo assistir um jogo de futebol no Peru, a final da Copa Libertadores. Um dia depois, o mesmo juiz, Dias Toffoli, acata o pedido deste advogado que estava assistindo o jogo com ele pra colocar tudo em sigilo. Meu Deus, cara. Depois, esse mesmo juiz manda fazer busca e apreensão nos endereços dos familiares do Daniel Vorcaro. As provas chegam. Esse juiz, de forma inédita, manda as provas ficarem trancadas no STF e ninguém mexer. Como assim, cara? Os peritos falando, gente, a gente precisa analisar as provas, porque funciona assim, tá? Se eu, por exemplo, apreendo o seu celular, os policiais, eles sabem disso. Você tem que imediatamente colocar o celular no modo avião. Porque se você é uma pessoa influente, alguém de fora pode entrar no seu celular remotamente e apagar as informações. Então, se eu peguei seu notebook, se eu peguei seu celular, se eu fiz apreensão de produtos eletrônicos e eu guardei eles 2 dias num lugar, eu dei a possibilidade de pessoas remotamente entrarem naqueles aparelhos eletrônicos e apagarem as provas. Então, a perícia tem que ser imediata. Isso não pode acontecer. Mais uma vez isso aconteceu. Aí ficou muito feio, depois de 2 dias ele foi lá e liberou. Mas até aí, vai saber o que aconteceu. Depois, a polícia federal quis fazer a oitiva dos investigados e pela primeira vez na história, o ministro Supremo falou, vocês não vão mais ter 5 dias, vocês vão ter apenas 2. Por quê? Porque sim. Mas que absurdo. Aí o que acontece? Descobrem mensagens no celular do Daniel Vorcaro citando diretamente o Dias Toffoli. Aí a gente fez pressão, brigou e o Dias Toffoli falou, realmente a pressão tá demais. E ele abriu mão de ser o relator e passou pro André Mendonça, que infelizmente agora acabou de permitir que os irmãos de Dias Toffoli não compareçam à CPMI pra depor, né? E a próxima notícia, que é a notícia que a gente viu hoje, que eu acabei de falar, o Gilmar Mendes acabou de acabar com a quebra de sigilo bancário do Dias Toffoli. Ou seja, o Gilmar tem mais força que a CPI nesse caso. Exatamente, tipo assim, como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? O motivo alegado... Ninguém bate o pé. Mas o problema é o seguinte, como é que você vai bater o pé se o Gilmar Mendes não precisa de voto e ele não existe nenhum... Não pode nada, pode ser feito. Nada pode ser feito. O que pode ser feito? Aí eu vou te falar o que você, cidadão, pode fazer. Você pode votar em senadores, esse ano tem eleição. Nós vamos renovar 2/3 do Senado. Então, a cada 3 senadores, 2 serão trocados. Você pode pôr senadores comprometidos com a pauta de frear o STF. Aí você tem que votar em um cara que nunca roubou. Porque se você votar em um cara que roubou, ele não vai bater de frente
frente do Gilmar Mendes, nem com o Alexandre de Moraes, nem com ninguém. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Nada. Nada. Puta, que mãos bosta. atadas, que coisa, que situação. É uma notícia Mas ruim, ficou cara. uma coisa descarada. É descarado. Ficou uma coisa descarada. É descarado. Ó, tá tudo provado. Lá no negócio do Toffoli, com a família do Toffoli, né, os resorts, né, toda né, a venda, né, que aquilo ali é Sim, claro sim. que é venda de centenas, de um monte de coisa envolvida, Banco Master, tem muita gente importante, políticos, bandidos, muita gente envolvida, né, acho que vai muito além do que a gente pode até prever. Tem Isso é muito uma mais coisa que é gente. importante lembrar. Não é a primeira vez que isso acontece com o Dias Toffoli, tá? Anteriormente a esse caso, uma vez, pegaram um e-mail de um cara chamado Marcelo Odebrecht, que é da construtora Odebrecht, que foi preso Sim, na Lava Jato. sim. E pegaram um e-mail, e nesse e-mail tava escrito assim, ele falando pra outra pessoa, olha, fica tranquilo que eu vou falar com o amigo do meu pai pra resolver esse negócio lá no sistema. Beleza. Aí quando prenderam ele delatou, ele falou, o amigo do amigo do meu pai é o Dias Toffoli. E aí, o que aconteceu? O Estadão e o antagonista deram a notícia. Aí o Toffoli pegou e criou o inquérito das fake news pra intimidar Entendi. o antagonista e o Estadão. Só que isso aí vazou e todo mundo viu. Meu Deus. Aí terminou em pizza. E agora, pela segunda vez, você tem um celular de uma pessoa citando, né, supostas vendas de sentença do ministro Dias Toffoli. Sim. E aí, agora, você tem o Gilmar Mendes blindando ele. E não é Então, só do Dias Toffoli, né? tem a questão também do Alexandre de Moraes, né? Exatamente, Ah. tem a questão da esposa do dele. ministro Alexandre de Moraes, que tem um contrato de 129 milhões de reais sem nunca ter assinado um documento. Um documento. Uma pergunta, mamãe, falei. Parece que houve uma quantidade de votos necessário para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Isso aconteceu ou não? Não aconteceu. Ah. Não aconteceu. O que você pode falar foi o seguinte: na época teve um abaixo assinado, né, pra que isso acontecesse. Só que, claro que isso não foi adiante, né? E aí eu vou te falar o porquê e as pessoas podem me xingar. Mas é a verdade. A verdade é o seguinte: a gente tinha um monte de gente querendo o impeachment do Alexandre de Moraes e quem não quis levar pra frente? Os senadores de oposição, porque os senadores governistas, os senadores que estão ligados ao Centrão e ao PT, não vão levar isso pra frente. Então, com quem que a gente conta pra levar isso pra frente? Os senadores de oposição. Então, vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo nós temos o astronauta, né? O astronauta, o senador do Bolsonaro, que anda com o terno verde e amarelo. O que ele fez pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Nada. As pessoas no Espírito Santo votaram Mas no ele Marco traiu o Duval. Bolsonaro lá no meio da caminhada, né? Não, Ele largou a mão do Bolsonaro lá no meio da caminhada, assim como o outros Flávio Bolsonaro fizeram. é filho do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fez o quê pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Nada. Ele foi no Roda Viva falar que não era pra ter impeachment do Alexandre de Moraes. Isso não é minha palavra. O Flávio Bolsonaro foi no Roda Viva falar, eu não quero impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Vamos falar outro. Vamos pegar o Marcos Doval, por exemplo, que fica lá puxando o saco do Bolsonaro, foi mentir que ele foi na Venezuela capturar o Maduro. Ele fez o quê? Nada. Né? Com todo respeito aos senadores bolsonaristas, o que eles fizeram pelo impeachment do Alexandre de Moraes? Nada. Eles não fizeram nada. Eles fizeram uma coletiva de imprensa, as pessoas acreditaram, deram likes nas postagens deles nas redes sociais e eles nunca mais andaram com isso. Então, o compromisso que você, cidadão que tá ouvindo hoje, tem que ter com o seu próprio futuro, com o futuro dos seus filhos, esse ano você vai votar em 2 senadores, não é um, você vai votar em 2, você vai votar em deputado estadual, deputado federal, governador, presidente e 2 senadores. Você vai votar em 2 senadores. Votem em senadores que não têm rabo preso, pelo amor de Deus, gente. Você acha que esse é o único caminho? É o único caminho, porque o outro caminho seria um golpe militar. Isso não vai acontecer. Uhum. A gente não vai pegar as Forças Armadas e tirar na bala os ministros do Supremo. Isso nem seria uma coisa, isso não é permitido, isso não é constitucional. Ninguém tem força pra fazer isso, isso não é desejável também. É terrível. A gente tem que resolver isso de uma forma. A gente tem a forma, que é o voto. Você vota em um cara que vai se comprometer com o impeachment dessas figuras e aí você vai ver eles pautados. Novamente, eu vou falar mais uma vez. A gente vai renovar 2/3. Uhum. Não é nem que a gente vai renovar um pouquinho mais que a maioria, não. Nós vamos renovar 66% do Senado. É a chance que a gente tem, cara. É a chance que a gente tem, é daqui a pouco. É a única chance. É a única chance. Agora, a chance é forte, cara. Porque se você põe uma maioria de senadores comprometidos com o impeachment, ninguém segura mais. Acabou. Entendeu? Aí realmente. Mas será que vai ser cumprido mesmo os senadores entrando? Porque você vê o Alcolumbre lá, ele não coloca nada em pauta. Não, mas é diferente. Né? Porque se você tem uma pressão da maioria do Senado, é diferente. Né? Aí o próximo mesmo, porque é o seguinte, a próxima legislatura vai votar num novo presidente. E aí você tem que votar num novo presidente que esteja comprometido com essas pautas. Aí, mais uma vez, eu vou falar uma coisa que, desculpa, eu não quero parecer implicante, mas é que do Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil, e do PT, eu não espero nada. O PT é uma quadrilha. O PT é um aglomerado de bandidos. Agora, de todos os presidentes de casa que o Bolsonaro apoiou, todos então, ele errou em todos, porque ele apoiou o Rodrigo Maia, não fez nada. Ele apoiou o Arthur Lira, não fez nada. Ele apoiou o Hugo Mota, não fez nada. Ele apoiou o Rodrigo Pacheco, não fez nada. Ele apoiou o Davi Alcolumbre, não fez nada. Pô, a gente não cansa de errar? Então, o que eu tô falando é o seguinte, se você é de direita, se você odeia o PT, se você odeia algumas figuras do STF como eu odeio, por favor, se liberte do bolsonarismo. O bolsonarismo é um câncer pro país. E numa polarização num segundo turno que der o Flávio e o Lula? Você vota Eu não quem? voto em ladrão. Eu não voto em ladrão, irmão. Ponto final, eu não voto em ladrão. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar o seguinte, cara, um cara roubou a tua casa, mas ele tá vestido de policial. Você não vai votar no policial? Não, porque ele não é policial, ele é ladrão. É a mesma coisa, o Flávio Bolsonaro é ladrão. Só que o Flávio Bolsonaro ainda tem um ponto pior. Como ele se diz de direita, as pessoas de direita ficam anestesiadas quando o cara faz corrupção. Quer dizer, a rachadinha de direita pode? Não pode, gente. Não pode, entendeu?
Camila? Eu quero saber a sua opinião sobre o Nicolas. Vamos lá, quando o Brasil precisou do Nicolas, onde estava o Nicolas? Quando o Bolsonaro colocou um petista na PGR, ele não falou nada. Quando ele colocou o Cássio Nunes no STF, que devolveu a elegibilidade do Lula, ele não falou nada. Quando o Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro e poderia, por exemplo, né, um dia chegar a acabar com a decisão do Gilmar Mendes e salvar o próprio colega. O Bolsonaro vetou. Quando perguntado, ele falou que não lembrava. O Nicolas não falou nada. Aí o que o Nicolas fez esse ano? Ele fez uma caminhada pra ganhar likes e votos? Então, mais uma vez, eu vou falar uma coisa que é impopular. É muito gostoso você acreditar que o Nicolas, ele tá contra o sistema. O Nicolas foi o cara que apoiou a PEC da blindagem, gente. A gente tem que sempre lembrar disso. A PEC da blindagem impedia qualquer deputado de ser processado. Você acha que este Nicolas está comprometido com o sistema e bater de frente Mas com o não sistema? era pra se proteger do STF? Lógico que não. Ele é da foro privilegiado pro Valdemar da Costa Neto. O Nicolas está no partido do Valdemar da Costa Neto, gente. Ele obedece o Valdemar da Costa Neto. O Nicolas não pode bater de frente no caso do Banco Master, sabe por quê? O caso do Banco Master, isso é outra coisa que eu vou falar que vai machucar. O caso do Banco Master tem ligação com a igreja da Lagoinha, que é uma igreja de picaretas. A família do Daniel Vorcaro, tá? Pagou o carro da irmã do André Valadão. O Daniel Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, pagou, o avô do Daniel Vorcaro pagou a televisão da igreja Lagoinha. Eles estão profundamente ligados. O Nicolas é da Lagoinha, gente. Entendeu? Então, eu não vou acreditar num cara que vê isso acontecer. Inclusive, eles usam da fé, tá? Pra ficar fazendo proselitismo político. Tem vídeo do André Valadão, do lado do Bolsonaro, falando: se você é crente de verdade, você tem que votar no Bolsonaro. Isso é um desrespeito com a fé cristã. E o Nicolas tá do lado desses caras, gente. Então, assim, desculpa dar uma má notícia, mas a notícia é que esse cara é uma farsa. Entendeu? É isso. E quem, antes de jogar pra Rafa rapidinho, quem que vai vir em primeiro turno aí, que a gente ainda não tem ideia? Sim. Cara, o lance é o seguinte: a gente finalmente criou um partido chamado Missão. E a Missão vai ter um candidato a presidente chamado Renan Santos. O Renan Santos é o único homem do Brasil que tem coragem de vestir uma camiseta escrito "Prendeu, matou", falando: eu sou candidato à presidência da República e se eu for candidato eu vou prender e matar o PCC e o Comando Vermelho. Tá? Enquanto na gestão Bolsonaro o Comando Vermelho só ampliou territórios, o Renan está falando o seguinte: nós vamos construir um presídio. O Renan é do MBL? O Renan vai construir um presídio em Tocantins pra prender perpetuamente membro do crime organizado. E se o cara reagir, ele vai morrer. Ele vai pra vala. Ou você vai preso o resto da sua vida ou você vai morrer. Não tem outra opção pra bandido. Nenhum outro grupo político tem esse discurso. Sem querer ser só implicante, mas teve um relatório na Câmara dos Deputados pra transformar o PCC e o Comando Vermelho em organizações terroristas, fazendo com que os processos fossem muito mais céleres e a gente conseguisse ali quebrar sigilo, invadir a casa desses caras e buscar eles em casa. O relatório caiu na mão do Nicolas. O que o Nicolas fez? Ele fez um vídeo e abriu mão do relatório. Então, aqui tá muito diferente, tá muito claro quem age e quem só fala. Mas mamãe, o presidente tem esse poder? Com certeza. Que, na verdade, ele é bem intencionado, acabar com o crime. Sim. Mas e quando chega na hora ali, será que ele consegue? Porque consegue, porque apoio. A pauta é popular. Em El Salvador, você tinha o país mais perigoso das Américas. Verdade. E hoje é o país mais seguro das Américas, um dos países mais seguros do mundo, porque o presidente teve vontade de fazer. Ele falou o seguinte: eu não só vou prender esses ladrões, mas vou acabar com... Vamos lá. Uma organização criminosa, uma facção criminosa, ela é mais do que as pessoas que estão na instituição. Ela é uma imaginação de força. A pessoa que acha que veste uma camiseta do PCC ou que faz um T2 porque é do Comando Vermelho, ela se sente parte de algo forte. Você tem que destruir esse imaginário. O presidente de El Salvador, ele proibiu os símbolos. É como se você proibisse o nazismo e falasse assim: você não pode andar com uma suástica. É a mesma coisa. Você não pode andar com nada relacionado ao Comando Vermelho. Acabou. Ele foi em cemitério destruir lápide com o símbolo das facções criminosas de El Salvador. Isso tem que ser feito aqui no Brasil. E o presidente tem força pra isso. E digo mais: as forças policiais brasileiras de todos os estados, especialmente a de São Paulo, tá? Sabem exatamente como agir pra pegar esses caras. Quando a polícia tem a permissão, ela faz. A gente viu uma operação no ano passado que matou mais de 100 traficantes e prendeu mais de 80 em 2 dias. Morreram 4 policiais, tragicamente, mas são 4 versus 100 e tantos. A polícia é muito mais preparada, muito mais inteligente, a polícia é melhor do que o crime organizado. Se você tem um presidente que fala, pode ir pra cima, a lei é o seguro, pode ir pra cima, você acaba com o crime organizado. É isso. Boa. Rafael. Arthur, eu quero saber uma coisa. Você tá inelegível até 2030, é isso? Eu posso pegar uma liminar e disputar a eleição esse ano, se for o caso. Mas você já tentou essa liminar? Cara, se eu for tentar, eu vou tentar daqui uns 2 meses. A gente tá tomando essa decisão perto porque... da eleição. Na verdade, assim, tem um prazo, tá? Tem um prazo. Mas se eu for tentar, vai ser daqui uns 2 meses, porque a gente tá vendo exatamente quais são as chapas. E eu acho que a chapa de São Paulo já tá muito completa. Ela tá muito boa. O MBL, como que é a Missão, né? A Missão, isso. O Missão é um puxadinho do MBL. Na verdade é o seguinte: o MBL é um movimento político. A Missão é um partido político gerado através de um movimento. Então, por exemplo, o MBL não pode... Mas tá junto, então. Tá junto. Missão e MBL. É como se fosse o seguinte: é como se você falasse o seguinte: você tem a Adidas, que são aquelas faixinhas mais modernas, você tem a Adidas, aquela mais são a mesma marca, mas pra propósitos diferentes. Então, o MBL é um movimento político. A Missão é um partido político. Então, as prerrogativas são diferentes. Entendeu? Eu sou totalmente contra ele ter perdido o mandato, porque, por causa porque é uma coisa... Quem nunca falou uma besteira num grupo, assim, de forma particular... E não tem crime. Eu faço o seguinte: você pode não gostar do que eu falei, mas não tem crime. Não tem crime. Existe, assim, um crime moral, digamos assim. Mas aí crime moral existe. A pessoa pode olhar e falar assim: não gostei do que ele falou, não vou votar nele. Ok. Agora, a pessoa perder o mandato por uma coisa, por uma fala sem crime, não pode. Senão eu posso tirar o seu mandato porque você falou uma coisa que eu não gostei. Não, mas é porque não pegou bem um político, né? Um político tá lá numa situação de guerra, né? Não, mas peraí, Rafa. Você
pega o Lula, por exemplo, o Lula falou do preto sem dente. Mas aí o Lula e ninguém falou nada. Então, cara. Não, mas é o lance seguinte, independente da... Primeiro que assim, não era uma situação de guerra, só pra deixar claro. Eu mandei esse áudio na Eslováquia, isso é outra coisa. Nem tinha sinal na Ucrânia, é outra coisa. Mas independente disso, a pessoa pode reprovar o quanto ela quiser, o que eu falei. Não tem problema. Mas ela não pode tirar o mandato de uma pessoa se essa pessoa não cometer crime. É como se eu falasse assim, você gosta de camiseta preta. Eu também, mas se eu falar assim, se você fala assim, camiseta branca é feia. Eu posso não gostar do que você falou. Então eu não vou votar nele porque eu gosto de camiseta preta. Mas, porque eu gosto de camiseta branca. Mas eu não posso tirar o seu direito de representar as pessoas se eventualmente as pessoas gostarem do que você falou. Se não tiver crime. Então, no meu caso, foi muito claro. Eu perdi meu mandato porque, pela primeira vez na história do Brasil, deputados diminuíram o seu salário. Foi um projeto meu, eu diminui o salário das pessoas. Uma vez, eu entrei com uma ação e eu acabei com o auxílio Peru de mais de 3 mil funcionários da Assembleia. Esses funcionários chegaram a receber o auxílio e depois que eu entrei com a ação, eles tiveram que devolver. Você imagina você entrar num prédio em que 3.600 pessoas comentou isso aqui da outra perderam o dinheiro porque você entrou com a ação. Cara, os caras estavam só esperando eu escorregar. E aí eu vacilei, eu escorreguei. O MBL, o Missão, né? O MBL, que é uma junção aí de pensamentos e partido político. Eu já vi aqui pelas suas falas que você não é direita e você não é esquerda. Ao contrário, eu sou de direita. Por eu ser de direita... Não, é o seguinte. Ser de direita não é ser bolsonarista. É ao contrário. Porque você ser bolsonarista, você vai ter que passar pano pra rachadinha, por exemplo. Não, mas não é só do Bolsonaro que você citou outros políticos de direita que tem uma ascensão política gigantesca hoje no Brasil e você mas qual, por exemplo? Mal. O Nicolas. Mas vamos lá, você é a favor da blindagem de políticos? Isso é coisa de esquerda. Não. Então, eu sou contra, o Nicolas foi a favor. Não sou a favor. Isso, então, o que eu posso te falar é o seguinte: o Nicolas é de esquerda, então, porque ele votou a favor da blindagem de políticos, isso é uma coisa de esquerda. Eu tô falando, eu sou de direita, eu quero que as pessoas tenham o poder de procurar a justiça e processar um deputado. O deputado, eu diria até o seguinte, ele tem que ser menos do que o cidadão comum. Eu tenho que ter o direito de processar o deputado. Acabou. Entendeu? O Nicolas não faz isso. Ele foi contra isso. Então, por exemplo, vamos falar do Bolsonaro de uma forma geral. O Bolsonaro, por exemplo, ele aumentou o fundo eleitoral 2 vezes. Ficou inviável não usar fundo eleitoral. Só o Jair Bolsonaro deu ao PT R$1 bilhão de fundo. E o Flávio Bolsonaro votou a favor dessa lei 4 vezes, porque foram 2 votações e 2 turnos. Sabe o que ele falou? Que ele votou sim? Sabe o que ele falou? Você não vai acreditar. Ele falou, eu apertei o botão errado. 4 vezes, mano. Então não dá pra eu olhar pra esse cara e falar, eu não vou falar mal dele porque ele fala que ele é de direita. Não, cara, eu sou de direita. Então eu tenho que falar mal desse cara. Falar, você é uma farsa. Entendeu? E pode reparar uma coisa. Todas as pessoas que chamam MBL de esquerda são pessoas que gostam do Bolsonaro. Pode reparar, é 100% dos casos. Não ia falar aqui de esquerda, mas de centrão. Não, ao contrário, a gente bate de frente com o centrão. Quem é centrão? Deixa eu te explicar. Quem é centrão foi quem criou, por exemplo, o juiz de garantias pra salvar a política do centrão, que foi o Bolsonaro. Então, você processa um político, se esse político for condenado, segundo a lei que o Bolsonaro aprovou, que era uma lei do Marcelo Freixo do PSOL, ele aprovou, o Bolsonaro foi lá e sancionou a lei. Você teria que ter outro juiz pra julgar esse político do centrão. Quem deu um monte de fundo eleitoral para os políticos do centrão foi o Bolsonaro. Quem colocou um monte de políticos do centrão no governo dele foi o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem uma frase que ele falou, que eu vou falar aqui, vocês não vão acreditar que ele falou, mas ele falou exatamente o que eu vou falar agora. Eu sou do centrão. O Bolsonaro falou isso, cara. Entendeu? Então não dá, cara, entendeu? Eu lembro o dia que aquela reunião com o Sérgio Moro, que o Bolsonaro deu aquelas indiretas, tirou o Sérgio Moro da jogada, ali eu já me desfiz de Bolsonaro. Nessa época, antes eu era Bolsonaro. E ele ainda falou, eu não vou dar filé mignon pra meu filho, não, cara, a PF quer interferir, eu vou salvar meu filho da PF mesmo. Aí fala, mas o que era PF? Perguntaram pra ele. Não é Polícia Federal? Ele... cara, então seja homem, irmão. Banca a tua declaração. Banca tua declaração. Eu banco tudo que eu falei, inclusive as besteiras que eu falei. Eu banco tudo. O ator. Que você é bem. Você é Bolsonaro. Mas tudo bem que você ama ele, não tem problema. Eu não sou bolsonarista, eu sou de direita também, não sou bolsonarista. Você ama o Bolsonaro? Eu gosto Você ama o Bolsonaro, tudo bem, tá tudo certo. Não, mas tudo bem, eu gosto, gostar é uma coisa, ser bolsonarista é outra, né? Do mesmo jeito que você tá falando do MBL, que vai ser o candidato Renan Santos. O Renan Santos, ele tá sendo investigado há muito tempo, lavagem de dinheiro, nada, não tá sendo investigado por nada. Corrupção, uso de emendas estratégicas, falta de transparência. Rafael, deixa eu te falar uma coisa, ó. Ele não tá. Deixa eu te falar, você pode criticar o Renan, só que critique pelas coisas certas. O Renan nem pode. Eu tô criticando por coisa certa, que tá no jornal. Ele nem pode ser investigado por uso de emenda, porque ele nunca foi sequer parlamentar, ele nunca destinou uma emenda. Entendeu? Ele não pode. Você tá falando. É como se fala assim, cara, você, Rafael, está sendo investigado por improbidade administrativa. Tá, mas você nunca foi prefeito. Entendeu? Não tem. O Renan não é investigado por nada, cara. Não? A gente vai voltar na rádio aqui, vamos voltar na Metropolitana. Esse é o Chupim, além das nossas redes sociais. Vamos voltar pro Brasil inteiro aqui. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Hoje, mamãe falei, Arthur aqui. Gosto muito do Arthur, eu me identifico muito com o que o Arthur fala. Eu acho super coerente aí as coisas que o Arthur fala e acho bem legal, cara, tê-lo aqui no programa. Quer fazer pergunta? O Rafa nem fez a pergunta dele. O Rafa fez? Ele já falou que não tá sendo investigado por nada. Se você não quiser, eu faço a pergunta então. Pode fazer? Eu quero saber sua opinião do Sérgio Moro. Sim. Qual é a sua opinião do... Cara, o Sérgio Moro é o seguinte, o Sérgio Moro é uma pessoa honesta, o Sérgio Moro é uma pessoa que, quando esteve à frente da Lava Jato, fez o que precisava ser feito para prender o maior bandido da história do Brasil. O Sérgio Moro foi traído pelo Bolsonaro, mas hoje eu não consigo elogiar a atuação do Sérgio Moro no Senado. Né? Eu acabei de falar para vocês, o Gilmar Mendes travou a quebra de sigilo bancário do Toffoli.
O Flávio não vai poder falar nada, apesar de ele ser senador, porque ele também foi salvo pelo Gilmar Mendes. Agora, o Sérgio Moro poderia falar. Eu não estou vendo uma atuação firme dele, né? Então, infelizmente, eu estou vendo uma atuação apagada do Sérgio Moro no Senado, infelizmente, né? Mas é diferente, como eu falei. A minha crítica ao Sérgio Moro jamais é que ele pegou dinheiro público, fez coisa errada de jeito nenhum. O Sérgio Moro é uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, tá? Mas eu não aprovo a atuação dele hoje no Senado. Saiu aí o ministro falando do Sérgio Moro, que ele não sabe se tigela é com... É cada uma, né? Você vê cada situação, o país tá largado, tá vergonhoso o que tá acontecendo, cara. Quer fazer pergunta? Eu quero saber a sua opinião sobre Ciro Gomes. Cara, o Ciro Gomes é o seguinte, eu discordo veementemente do projeto do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, a gente tem que lembrar que ele é um trabalhista, né? Então o Ciro Gomes, ele é um homem de esquerda, é um homem que tem relações complicadas ali com o seu estado, né? Ele faz parte de uma família oligárquica, né? O Cid Gomes, irmão dele, arrumou muita confusão por lá, né? Então, o Ciro Gomes, eu acho que ele é um homem inteligente, que fala muito bem, mas que tem um projeto de país esquerdista que não funciona, né? Eu acho que um dos maiores problemas do Brasil, inclusive, é o ambiente hostil que a gente tem por empreendedorismo, né? Eu acabei de ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma coisa que o Ciro Gomes, por ser trabalhista, ele é a favor. Eu vi, por exemplo, uma decisão que de um tribunal que se tornou lei, que se você manda embora um porteiro porque você pôs portaria eletrônica, você vai ter que pagar uma multa de 10 salários para aquele porteiro. Isso não faz o menor sentido. Isso é aquela jabuticaba brasileira, né, que só atrapalha o trabalhador, né? Como assim? Você vai pagar uma multa porque você está modernizando? A gente adora proteger a ineficiência. Então, eu acho que o que o Brasil precisa, inclusive, é o contrário. A gente precisa de mais liberdade econômica para que o país possa finalmente progredir. A gente nunca vai ter indústria aqui, a gente nunca vai competir com o resto do mundo. A gente vai fazer igual a China, igual Taiwan, igual Singapura, que também são países de histórico absolutamente pobre e que, de repente, viraram a chave e ficaram ricos porque modernizaram suas leis, principalmente as suas relações de trabalho, se a gente continuar obsoleto, se a gente continuar achando que patrão é vilão, né, e que a gente precisa de lei pra proteger essas coisas. Então, é isso. Eu discordo veementemente do Ciro Gomes. Boa. Rafa? Não tenho mais nada pra perguntar, porque é difícil a gente conversar assim. Ele é político. Sim. Assim, mas, deixa eu te falar uma coisa. O teu problema é o seguinte, cara. brother, Você é apaixonado pelo Bolsonaro e tá tudo certo. Não, sou apaixonado pela minha mulher e pela minha mãe e pelo meu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha certo, vou dar um exemplo. Você acha certo. Bolsonaro nunca me propôs, nunca me deu nada, bro. Você acha certo. Eu tô perguntando pra você como repórter, como jornalista, sim, e eu tô falando pra você. Mas que o MBL e o Missão é a maravilha, todo mundo é uma merda. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou te trazer um fato. Só você dar um Google aqui, o MBL tá envolvido em vários esquemas de lavagem de dinheiro. Não tem nenhum esquema, cara. Não, é só você dar um Google. Não, aí eu vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta objetiva. Você acha certo o chefe de gabinete... Você tá dizendo que você é. Você acha certo o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro pagar em dinheiro as escolas das filhas do Flávio? Você acha certo isso? E você acha legal? Não, é só uma pergunta. Eu também não acho legal. Então pronto, você acha legal também o Renan fazer dinheiro de campanha através de lavagem de dinheiro por familiares? Mas não existe isso, cara. Lógico que não existe isso. Tá aqui, toda a imprensa fala que não tem imprensa nenhuma. Renan, MBL, é só você ver que você vai achar. Fala uma coisa. Deixa eu te falar. Isso não tem denúncia, isso não tem nada. Fontes sérias. Não tem nada. Isso não tem nada. Você só inventou isso. O Renan nunca pegou dinheiro público. Como é que é? Não, lavagem de dinheiro. O Renan nunca lavou dinheiro pra nada. Através dos seus familiares. Não, cara, deixa eu explicar o que é lavagem de dinheiro pra você entender. Lavagem de dinheiro funciona assim. Vamos supor que você conquistou um dinheiro ilícito. Você vendeu drogas e você ganhou um dinheiro ilícito. Certo. A lavagem de dinheiro é o seguinte: você, através de uma atividade ilícita, você finge que você ganhou esse dinheiro e através disso você lavou aquele dinheiro. Aí você pode usar pra comprar um carro, pra comprar um apartamento, de forma quente, que se chama. O Renan nunca fez isso, cara. O Renan nunca roubou dinheiro. O Renan ele sequer esteve num cargo público. E não é porque o Renan é bonzinho, é porque ele é um homem honesto. Sim. Assim como você, assim como eu, assim como o Marcelo. Então, sim, existem pessoas honestas no Brasil que querem fazer uma mudança. Agora, é óbvio que quando eu apresento um problema do teu candidato, provavelmente você vai votar nele, que é o Flávio Bolsonaro, você, em vez de justificar isso, você tenta apontar o dedo pra qualquer outra coisa que sequer existe. E tá tudo bem, porque isso é um sintoma de paixão. Quando a gente tá apaixonado por uma mulher, por exemplo, que tá traindo a gente, às vezes o amigo fala, tá te traindo, você briga com o teu amigo, não com a tua mulher. Então eu tô te falando, cara, o Flávio Bolsonaro é ladrão. O Flávio Bolsonaro é rachador. O Flávio Bolsonaro, cara, os funcionários dele sacavam 90% do salário. Não, isso é coisa de rachador. Eu acompanhei o caso. Então pronto, repete comigo aqui no microfone. O Flávio Bolsonaro é rachador, repete isso comigo. Não, ele foi acusado. E quem salvou ele? Não sei quem salvou ele. O salvou Gilmar Mendes, ele. tô acabando de falar, isso é fato. Pesquisa no Google agora. Gilmar Mendes, em fevereiro do ano passado, fez merda, salvou... tem que pagar, eu não tô Então vamos ser bem claro aqui, eu disso. estou te falando. Entendeu? O Flávio Bolsonaro é um ladrão rachador. Os funcionários do gabinete dele pagavam a loja dele de chocolate em dinheiro pra policiais, por exemplo, pagarem 16 mil reais de boleto pro Flávio Bolsonaro e falar que esqueceram. Isso é coisa de ladrão. Eu posso vir aqui e falar, Flávio é ladrão. Você consegue falar isso comigo? Não, eu não consigo. Você não consegue porque eu não tenho prova. Eu não consigo porque eu não tenho prova. Então deixa eu te fazer. Vamos inverter. Eu vou te contar uma outra coisa. Se eu tivesse um chefe de gabinete que pagou as escolas dos meus filhos em dinheiro, que 90% dos meus funcionários sacaram dinheiro no caixa eletrônico, tá? Que um policial me emprestou 16 mil reais e falou que esqueceu. Você não acha que você me acharia um ladrão? Para, Rafael, claro que você ia, cara. Você ia falar assim, cara, você é um ladrão, bicho. Você pode até não falar na cara pra você não ser grosseiro, mas você ia falar, claramente, esse cara é um ladrão. É um político safado, como a maioria. Exatamente. Então, beleza. Eu tô falando pra você, o Flávio Bolsonaro é isso. Aí você pode falar, como a maioria, ele é safado. Beleza. Porque a maioria, de fato, é rachador. Mas então não confie no Flávio Bolsonaro pra bater de frente com o STF. Porque o Flávio Bolsonaro depende do STF pra não ser preso.
É isso que eu tô querendo dizer. A minha crítica ao Flávio, eu vou repetir aqui, ela não é uma crítica moralista. Ah, ele roubou um clipe, tá errado. Não, não é isso. Ninguém aqui é bobo, cara. Eu quero alguém que resolva o problema. O Flávio Bolsonaro não pode resolver o problema do Brasil, ele não pode bater de frente nem com o STF e nem com o PCC, mano. Porque ele é ladrão igual, cara. Entendeu? É isso, a minha crítica é essa. Esse ano, as pessoas, pra evitarem o Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil, vão ser forçadas a votar em outro ladrão chamado Flávio Bolsonaro. E se eu estiver mentindo, eu quero que o Flávio me processe. Flávio, você é um ladrão vagabundo. Me processe. E eu não voto no ladrão, não vou apoiar ladrão. Ponto. É isso, falou, hein? Mamãe falei, falou. Olha aqui o Instagram do Arthur. Arthur Moledoval. Moledoval. Arthur Moledoval. Segue a gente lá, vai. Vamos ver se o Marcelo Barbour está com poder no Instagram. Não, é porque eu sou teu fã há muitos anos já, cara. Eu ouço você desde os meus 13 anos de idade, irmão. Falei do trote lá, eu lembro de todos, cara. O melhor pra mim, acho que você que inaugurou isso, que era a pessoa tomar trote dela própria. O cara, clone. Isso era demais, cara. Isso era demais, cara. Pô, né? Não, eu também te admiro bastante. Minhas ideias são... Eu compactuo com as mesmas ideias suas. E tô aí triste com essa situação do país. Achei que, pô, a gente poderia estar bem melhor, um país tão rico, né? Você joga semente aí no chão, nasce qualquer coisa, né? Então, assim, é triste ver o país numa situação dessa. Eu não sou político, mas eu torço aí pra... Se Deus quiser, como o Arthur falou aí, vamos prestar atenção nas próximas eleições e eleger aí 2 senadores bons aí que não compactuam com bandidagem. É isso, né? É isso aí, muito bom. Muito bem. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar que o Luciano, no final do telefone 4236, ganhou hoje o tema do dia. Luciano. E quero agradecer. Posso mandar um abraço pra tem uma amiga minha que te ouve também, há mais de 10 anos. Minha amiga Bárbara Tonelli. Ela tá ouvindo a gente agora, ela mandou, cara, não acredito que você vai no Chupim, eu ouço isso todos os dias. Bárbara, um abraço aqui pra você, tá bom? Bárbara, um beijo pra você. Quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista, Instagram, Astro Rei Padaria, WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim do Mamãe Falei. Louco. E te agradeço pela presença aqui. Eu que agradeço. Peço desculpa de alguma coisa. Imagina, eu amo vocês, cara, assim, sério, é uma honra pra mim estar aqui de verdade. É tipo assim, sabe aquela criança que fala, não acredito que eu tô no Chupim, cara? Venci na vida. Venci na vida, cara. Muito bom, muito bom. Volte sempre.